Saudações a todos, meu nome é Murilo Di Giacomo, promotor de Justiça no Estado do Paraná. O nosso curso é o curso Direitos da Criança e Adolescente. O tema de hoje será o Conselho Tutelar. Nós temos aqui a participação da Amanda, do João, da Tainá, que vão nos auxiliar ao final, fazendo perguntas e que nos prestigiam com a sua participação. Aqueles que tiverem dúvidas podem enviar para o e-mail saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br, e lembrando que é necessário identificar o tema do curso e o professor. Na última aula nós falamos sobre o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e, inclusive, já procuramos mostrar a importância de uma interação desse conselho, que é um órgão que vai elaborar a política pública para a área da infância e adolescência, com o Conselho Tutelar, já que o Conselho Tutelar é o órgão que vai estar na linha de frente, vai estar na ponta, vai estar no atendimento direto de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos ameaçados ou violados. E o Conselho Tutelar, ele é uma criação do Estatuto da Criança e Adolescente. Quando o Estatuto foi concebido originalmente, se teve a intenção de desjudicializar o atendimento à criança e adolescente. Antigamente, na época do Código de Menores, antes do Estatuto, o atendimento era centralizado no Poder Judiciário. Tudo quanto é problema que existia na área da criança e adolescente, invariavelmente desaguava no juiz de menores. E o antigo juiz de menores tinha como grande alternativa, a única alternativa que ele tinha, era basicamente tirar a criança ou adolescente que estava lá numa daquelas hipóteses chamada situação irregular e fazer o encaminhamento para unidades de acolhimento, entidades de acolhimento, abrigos e assim por diante. Hoje em dia, com um modelo que foi concebido pelo Estatuto, essa sistemática ela mudou, pelo menos no plano legal. E a ideia é desjudicializar, evitar que a maioria dos casos de ameaça ou violação de direitos chegue ao Poder Judiciário, ou precise chegar ao Poder Judiciário para ser solucionado. Evidentemente que certas situações, a própria lei determina que deve haver a intervenção do Poder Judiciário. Mas naquilo que não for necessário, aquilo que não houver justificativa para uma intervenção, pelo menos num primeiro momento, do Poder Judiciário, isso não deve acontecer. E cabe, então, ao Poder Público, através de outras estruturas, e dentre eles aí o Conselho Tutelar, realizar uma intervenção que venha a ser resolutiva daqueles problemas. Bom, uma vez me foi perguntado, né, qual é a função primária, qual é a função princípio, objetivo princípio do Conselho Tutelar. É justamente desjudicializar e desburocratizar e agilizar o atendimento à criança e adolescente que está com seus direitos ameaçados ou violados. O Conselho Tutelar é um órgão que existe apenas em âmbito municipal e cada município, na forma da lei, tem que ter pelo menos um Conselho Tutelar na sua base territorial. Existe uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que prevê que a cada 200 mil habitantes deve ter um Conselho Tutelar atendendo aquele grupo de habitantes. Mas isso não é uma lei, é uma resolução e é uma indicação do que seria o ideal. Existem municípios que têm populações maiores e têm um número de conselhos tutelares ainda inferior, que não atinge esse requisito populacional, mas, enfim, é o ideal que nós gostaríamos para que nós pudéssemos ter um atendimento mais próximo à população. E o Conselho Tutelar, ele é um órgão colegiado, ele é composto por 5 membros. Embora o município possa ter mais de um Conselho Tutelar, cada Conselho Tutelar do município tem que ter 5 membros. E essa composição ela é feita por representantes da sociedade em geral, é feito um processo de escolha periódico, o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, que coordena o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, e essa escolha ela vai servir para que nós tenhamos lá pessoas que vão estar especializadas, vão se especializar no atendimento de crianças e adolescentes que estão com seus direitos fundamentais ameaçados ou violados, mas que também, a gente vai falar sobre isso, tem uma perspectiva de atuação no plano coletivo para justamente evitar que haja qualquer violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar tem essas características básicas. Na forma da lei, se eu pegar lá o artigo 131 do Estatuto da Criança e Adolescente, esse artigo 131 define o Conselho Tutelar como um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e adolescente. E eu costumo dizer que essa é a atribuição primeira do Conselho Tutelar, zelar pelos direitos da criança e adolescente, zelar pelo efetivo respeito a esses direitos por parte daqueles que têm o dever de
fazer com que esses direitos sejam efetivados. E se eu pegar lá o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente ou o artigo 227 da Constituição, eu tenho lá a definição de quem são esses obrigados, ou esses co-obrigados a respeitar os direitos da criança e do adolescente, que é justamente a família, primeiramente a família, a sociedade e o poder público. E cabe ao Conselho Tutelar, portanto, zelar para que os direitos sejam respeitados, portanto, por todos aqueles que têm esse dever de zelar. E esse artigo 131 do Estatuto, ele também contempla as características do Conselho Tutelar, que é um órgão permanente. O Conselho Tutelar é uma instituição democrática, inclusive a escolha dos membros do Conselho Tutelar se dá através de um processo democrático por parte dos cidadãos do município. É uma instituição que se deseja seja, né, permanente e que não venha a ter solução de continuidade na sua atuação. É uma instituição que deve existir, né, justamente nessa defesa dos direitos da criança e do adolescente. É um órgão autônomo. Interessante lembrar que o Conselho Tutelar ele não é subordinado nem ao prefeito, nem ao Ministério Público, nem ao Poder Judiciário, a ninguém. O Conselho Tutelar ele tem completa autonomia funcional. É uma prerrogativa essencial para que ele possa cumprir o seu papel, que, dentre outros, também é o de fiscalizar o poder público, para verificar se o poder público municipal, no caso, está cumprindo com seus deveres para com a criança e com o adolescente. Então, ele tem autonomia plena em relação a outros órgãos, a outras autoridades públicas. As pessoas, às vezes, confundem o Conselho Tutelar como se fosse o Comissariado da Infância e Juventude, né, o antigo Comissariado de Menores. Não é. O Conselho Tutelar, ele não se confunde com a figura desse antigo Comissariado da Infância e Juventude. O Estatuto, ele pouco fala, aliás, ele não tem nenhuma referência direta a esse comissariado, mas, no entanto, ele indiretamente, se nós pegarmos lá o Estatuto no artigo 194, vamos ver que tem lá a previsão da possibilidade, né, de intervenção desse comissariado, né, que seriam aqueles servidores efetivos ou voluntários credenciados que poderão, né, detectada lá uma infração administrativa, a norma de proteção, lavrar um auto de infração e encaminhar ao Poder Judiciário para que o Judiciário, então, deflagre um procedimento para apuração de infração administrativa. Só que o Conselho Tutelar não faz isso. O Conselho Tutelar, ele também até tem legitimidade para ingressar com uma medida judicial para responsabilizar aqueles que violam os direitos de criança e adolescente. Mas o faz mediante representação como o Ministério Público. Faz uma representação e aí dá início a uma demanda judicial para essa responsabilização administrativa de quem viola os direitos da criança e adolescente. Então não existe uma subordinação, uma relação de subordinação ou uma vinculação direta entre o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário, assim como também não entre o Conselho Tutelar e o Ministério Público ou o próprio prefeito, Prefeitura Municipal. O que existe e o que deve existir é uma relação de parceria, é uma relação de cooperação para que nós possamos trabalhar juntos na perspectiva de identificação dos problemas que existem na área da infância e juventude no município e solução efetiva desses problemas. Então, falando das características, órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, que são as características principais do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele tem uma série de atribuições que a lei confere expressamente a ele. Uma atribuição preliminar do Conselho Tutelar, né, se a gente seguir as disposições do Estatuto, ela está prevista no artigo 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar, ele é o órgão que tem a prerrogativa de fiscalizar as entidades e os programas que atendem crianças e adolescentes nos municípios. Essa atribuição ela é compartilhada pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. É uma atribuição conjunta. Então, nós todos, né, diante das estruturas de atendimento que existem no município, podemos fazer a fiscalização para nos certificarmos que essa estrutura é adequada e, de fato, está cumprindo o seu papel, está, de fato, preparada para resolver os problemas que afligem aquelas crianças e adolescentes que são atendidas por esses equipamentos. O artigo 136 do Estatuto, ele é apontado como o artigo em que concentra lá a maior parte das atribuições do Conselho Tutelar. E lá no artigo 136, eu tenho duas atribuições, as primeiras que são as mais elementares. A primeira delas é atender crianças e adolescentes que estão nas hipóteses lá do artigo 98, ou seja, estão com seus direitos fundamentais ameaçados ou violados em razão de ação ou omissão da sociedade ou do Estado, em razão da falta, abuso ou omissão dos pais, ou em razão de sua própria conduta, e também atender crianças que praticam atos infracionais e, diante, né, do atendimento desses casos, aplicar as medidas de proteção que estão previstas no artigo 101, incisos 1 até
7º do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, ele atende crianças e adolescentes que estão em situação de risco, ou as crianças que praticam ato infracional, e aplica a essas crianças e adolescentes medidas do artigo 101, incisos 1 a 7º. Também deve atender os pais ou responsáveis por essas crianças. Um diferencial importante do Estatuto em relação ao antigo Código de Menores é que o antigo Código de Menores ele se preocupava em atender apenas a criança, o adolescente, apenas aqueles que estavam já com seus direitos violados. E um atendimento que era feito, ou que se resumia basicamente a tirar aquela criança da família e colocar aquela criança numa instituição. Quer dizer, não havia qualquer preocupação com o atendimento à família. O Estatuto, ao contrário, ele pressupõe um atendimento também das famílias. E o Conselho Tutelar, embora seja primariamente um órgão de defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes, ele também é um órgão de promoção e defesa de direitos das famílias. E uma coisa que nós não podemos esquecer jamais, né? Antes de mais nada, né, o artigo 227 da Constituição, que abre, né, o capítulo, né, que começa a falar que é a fonte de todo o direito da criança e adolescente, o artigo 227, quando ele fala de criança e adolescente, ele não diz que é direito da criança, mas sim diz que é dever. E é dever, primeiramente, da família zelar pela efetivação dos direitos da criança e adolescente. E antes de falar em criança e adolescente, a Constituição Federal, no artigo 226, fala justamente da família, e dizendo que a família é a base da sociedade e, como tal, ela tem direito a especial proteção por parte do Estado. E o parágrafo 8º desse artigo 226 da Constituição Federal diz que esse direito à proteção que a família possui deve ser prestado na pessoa de cada um dos seus integrantes. E o Conselho Tutelar, que é um órgão público, é um órgão estatal, é um órgão que tem esse dever de também prestar um atendimento às famílias daquelas crianças e adolescentes que estão com seus direitos fundamentais ameaçados ou violados. Inclusive, por princípio previsto no próprio Estatuto, né, falamos na outra aula, e repito, o artigo 100, parágrafo único do Estatuto, relaciona uma série de princípios que devem ser observados quando da intervenção do poder público em matéria da infância e juventude, e isso vale para qualquer situação, para qualquer agente público que intervém, inclusive para nós, promotores, juízes, né, integrantes do sistema de justiça, mas também para o Conselho Tutelar, tem um princípio elementar, né, que está lá expresso no artigo 101, inciso 9º, que é o princípio da responsabilidade parental. Quer dizer, a intervenção deve ser feita de modo que os pais assumam as suas responsabilidades em relação aos seus filhos. E claro, que para que eles façam isso, eles precisam ser devidamente orientados. E por isso que o Estatuto lá, quando fala do Conselho Tutelar, o inciso 1º do artigo 136 diz que cabe ao Conselho Tutelar atender crianças e adolescentes em risco, mas no inciso 2º, já na sequência, diz que também cabe ao Conselho Tutelar atender os pais ou responsáveis, e aí entendidos os responsáveis legais, né, ou o tutor, ou o guardião, ou o dirigente da entidade de acolhimento, né, que são as 3 figuras que, além dos pais, são considerados responsáveis legais, e a esses pais ou responsáveis aconselhá-los e aplicar medidas que estão lá também previstas no artigo 129, incisos 1 até 7º também do Estatuto. Então, cabe ao Conselho Tutelar, né, primeiramente, exercer essa dupla função de atender crianças e adolescentes e atender as famílias das crianças e adolescentes, aplicando medidas de proteção e medidas aos pais ou responsáveis que estão previstas na lei. Evidentemente que, para que essas medidas elas possam não apenas ser aplicadas no papel, mas para que elas possam, de fato, ser executadas, é necessário que o município disponha de estrutura de atendimento. Nós falamos na aula passada que cabe ao Conselho de Direitos deliberar a política pública, e essa política pública ela se traduz em programas, se traduz em serviços públicos, em ações concretas, né, que vão permitir o atendimento efetivo daquela criança, adolescente e aquela família. E cabe, portanto, ao Conselho Tutelar, e aí para mim é uma atribuição que eu chamo que é a atribuição estratégica do Conselho Tutelar, zelar para que haja a criação dessas estruturas. E daí porque o Conselho Tutelar tem, lá no artigo 136 também, atribuição que para mim, repito, é estratégica e é talvez a mais importante, que denotam a preocupação que o Conselho Tutelar tem que ter com a prevenção e com o coletivo, e não apenas administrar o prejuízo, não apenas o atendimento no plano individual. É o artigo 136, inciso 9º do Estatuto, que está lá expresso, né, que cabe ao Conselho Tutelar assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento à criança e adolescente. Ou seja, está expresso na lei que o Conselho Tutelar
que é, como eu falei, a linha de frente, é quem vai, né, estar lá atendendo criança e adolescente em risco, a família dessas crianças, que vai também ter noção, né, talvez mais até do que o promotor, do que o juiz, de onde é que estão as principais falhas na estrutura de atendimento, onde é que estão faltando os programas, os serviços, onde é que eles estão deficitários em termos de pessoal, onde é que os profissionais não estão devidamente qualificados. Cabe ao Conselho Tutelar, identificando essas falhas, levar essas propostas, né, ao Executivo, participar diretamente do processo de elaboração do orçamento público, para que nós possamos ter um orçamento público que, de fato, esteja voltado, né, ao atendimento prioritário de criança e adolescente. Falamos na aula passada, repito, né, em matéria de infância, nós temos um princípio que cabe ao poder público respeitar. É o princípio da prioridade absoluta à criança e adolescente. O princípio que está expresso no artigo 227 da Constituição Federal, princípio que é melhor explicitado no artigo 4º, parágrafo único do Estatuto, e, né, esse princípio importa, né, justamente na prioridade, né, do poder público em matéria de infância. Tem que ter preferência na formulação e na execução das políticas públicas e destinação privilegiada de recursos públicos, recursos que devem ser provenientes do orçamento público. E, portanto, essa atribuição do Conselho Tutelar casa perfeitamente com esse princípio e deve haver uma interação entre o Conselho Tutelar e o poder público, uma cobrança, né, por isso a autonomia do Conselho Tutelar em relação ao poder público, uma fiscalização para que possa, então, o Conselho Tutelar apontar onde é que estão as principais falhas, para que nós possamos ter um orçamento público que se adeque àquilo que as crianças e adolescentes necessitam no município. E, claro, quando a gente fala poder público, nós também estamos falando do próprio Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, que tem, né, esse papel de deliberar a política pública, que tem na sua composição lá representantes das secretarias, dos departamentos municipais, para que nós possamos ter, de fato, né, um olhar diferenciado e para que nós possamos mostrar onde é que estamos falhando, onde é que o poder público está falhando e o que é necessário fazer para corrigir essas falhas e a partir, é claro, como eu disse, de um planejamento estratégico, a elaboração de um plano de atendimento, um plano decenal que possa suprir progressivamente essas falhas que nós venhamos a encontrar. Então, é fundamental que o Conselho Tutelar ele não se limite a um atendimento meramente individual e reativo, né, como eu costumo dizer, quer dizer, esperar que aconteça o problema para somente depois agir. O Conselho Tutelar tem que ter a preocupação em identificar as deficiências estruturais e cobrar do poder público que haja, né, que sejam superadas essas deficiências, supridos as falhas para que nós possamos ter uma estrutura ou estruturas eficazes para o atendimento de crianças e adolescentes. Então, essa interação entre o Conselho Tutelar e os Conselhos de Direitos, ela é fundamental. E, evidentemente, que o Conselho Tutelar, ele, para poder fazer isso, ele vai precisar também ter uma circulação maior no município. Nós não queremos que o Conselho Tutelar seja um órgão estático, um órgão meramente burocrático. E daí por que o Conselho Tutelar ele é escolhido pela comunidade. Ele não é um órgão em que a pessoa vai fazer um concurso público para ser conselheiro tutelar. Não, é um processo democrático que vai ser instalado para a escolha dos integrantes de cada Conselho Tutelar. E é evidente que esse processo ele também vai mobilizar a opinião pública, vai mobilizar a sociedade em torno da causa da infância e juventude, e os candidatos ao Conselho Tutelar vão ter como plataforma eleitoral, primordialmente, né, a defesa dos direitos da criança e do adolescente, não só no plano individual, mas especialmente, como eu disse, também no plano coletivo, sendo aqueles fiscais do poder público, sendo aqueles que vão cobrar do poder público soluções para os problemas que forem enfrentados. E daí a importância, né, de que esse processo democrático ele seja também amplo, plural, para que nós possamos ter candidatos que de fato estejam preparados para exercer esse embate político, né? Porque o Conselho Tutelar, ele se a gente tomar aquela definição clássica do Eli Lopes Meirelles, ele é um agente político. Não é agente político só porque é eleito pela comunidade, é agente político porque é autoridade pública, que tem autonomia funcional plena, que é equiparado, inclusive, em diversos aspectos, ao Poder Judiciário, para que ele possa, né, cumprir adequadamente o seu papel, né, na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Repito, no plano individual e no plano coletivo. E por isso que ele é eleito num processo democrático pela sociedade, para que ele possa, né, ser legitimado pelas urnas, digamos assim, e para que ele possa exercer esse embate, né, em alto nível. Não é para fazer simplesmente oposição ao prefeito, evidentemente que não, mas é para que o Conselho Tutelar possa ser aquele órgão que vai cobrar do poder público a melhoria nas condições de atendimento de vida das crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar,
ele, na forma da lei, hoje, inclusive, recentemente houve uma alteração, há previsão expressa de que haja qualificação funcional para os membros do Conselho Tutelar, para que eles possam ter exata noção do seu papel, para que eles não se submetam a certas ingerências, muitas vezes, né, do poder público, ou às vezes até do próprio Poder Judiciário, que acaba tratando o Conselho Tutelar como se ele não fosse autoridade pública, né? A gente ainda tem dificuldade em imaginar o Conselho Tutelar como autoridade. A impressão que dá muitas vezes é que o Conselho Tutelar ele é, como eu falei, um órgão meramente subordinado ao Poder Judiciário, é uma espécie de comissariado da infância e juventude. Não é. Né? E ele tem algumas prerrogativas funcionais que ele precisa ou que ele pode exercer. O artigo 136, inciso 3º do Estatuto, ele, embora esteja lá relacionado como sendo uma atribuição do Conselho Tutelar, na verdade ele traz prerrogativas funcionais do Conselho Tutelar. A primeira delas, o 136, inciso 3º, a linha A, é de requisitar serviços públicos nas áreas relacionadas à saúde, educação, assistência social, trabalho e segurança. É uma prerrogativa, ou seja, ele pode requisitar junto ao poder público que o poder público preste esse serviço para aquelas crianças e adolescentes que ele atende, ou, no caso da segurança, para ele próprio, para poder realizar alguma diligência, para poder efetuar um atendimento em algum local que seja de difícil acesso ou que haja lá o risco de alguma retaliação por parte, né, de pessoas ligadas ao tráfico ou coisa parecida. Então, ele tem a prerrogativa de requisitar esse serviço diretamente junto ao poder público. E veja, requisição não é um mero pedido, a requisição é uma ordem. É uma ordem que cabe ao Conselho Tutelar, né, emitir, e evidentemente que aquele que descumpre uma ordem legal de um agente público está praticando um crime de desobediência. Né, e nós temos que estar atentos a isso. Uma coisa que nós sempre orientamos aos conselheiros tutelares é justamente evitar banalizar a requisição de serviços. Embora ele possa fazer isso, é uma prerrogativa funcional do Conselho Tutelar, não há necessidade de o Conselho Tutelar requisitar serviços de forma indiscriminada. O ideal é que nós tenhamos, né, uma rede de proteção, né, a gente fala muito sobre isso, até um tema de um dos nossos próximos encontros, a rede de proteção à criança e adolescente, em que todos os órgãos que de uma forma ou de outra têm atuação na área da infância, todas as autoridades, os programas, os serviços, eles interajam entre si e definam entre si fluxos de atendimento, protocolo de atendimento, para que quando houver necessidade, haja o acionamento de um pelo outro. Então, por exemplo, quando o Conselho Tutelar se depara com uma situação em que uma criança precisa efetuar alguma avaliação médica, algum tratamento médico, o Conselho Tutelar ele pode fazer o encaminhamento direto daquela criança para um posto de saúde, para alguma unidade básica de saúde, para algum local onde ela vai receber o atendimento adequado que ela necessita. Ele não precisa, para fazer esse encaminhamento, requisitar o serviço correspondente. Basta ter um entendimento prévio com os órgãos que integram o sistema de garantia, a rede de proteção, e fica claro que, olha, diante de uma situação como essa, o Conselho Tutelar vai fazer um encaminhamento direto, mediante ofício, mediante algum documento qualquer, para que possa aquela criança ser atendida por aquele serviço. Agora, se há recusa do atendimento daquela criança, aí sim, se há uma recusa imotivada e o Conselho Tutelar ele não tenha, né, através de um encaminhamento normal, o atendimento necessário, aí ele pode requisitar. Ele vai requisitar e vai ordenar, ele vai determinar que aquele atendimento seja prestado, inclusive, se não for prestado, isso vai gerar consequências. Pode gerar até, como eu falei, uma desobediência, ou pode gerar uma prática de uma infração administrativa. Se nós olharmos o Estatuto, ele prevê, né, uma série de condutas que, embora não sejam considerados crimes, eles são condutas que violam direitos de crianças e adolescentes e que a lei considera infração administrativa. Elas estão previstas no artigo 245 até o artigo 258b do Estatuto. Então, uma vez que nós detectamos a prática de uma infração dessas, o Conselho Tutelar, ele pode, inclusive, como eu disse, demandar judicialmente para apuração dessa infração. E uma das infrações que estão lá relacionadas está no artigo 249, artigo 249. E esse artigo diz o seguinte, que constitui infração administrativa impedir ou embaraçar, perdão, esse é o crime, descumprir dolosa ou culposamente determinação de autoridade judiciária ou de membro do Conselho Tutelar. Então, o descumprimento doloso ou culposo de uma determinação, tanto da autoridade judiciária quanto do Conselho Tutelar, caracteriza a mesma infração administrativa prevista no artigo 249 do Estatuto. E isso quer dizer que a própria lei reconhece, né, uma
autoridade equivalente, né? No momento em que há uma determinação de um e outro, para o órgão público competente, que deve cumprir aquela determinação, e essa determinação é descumprida, isso vai gerar uma consequência e ela pode ser na forma da infração administrativa. Que eu falei lá no crime do artigo 236, o próprio estatuto, ele, indo além, né, não só pode haver a prática de infração administrativa por quem descumpre uma determinação do Conselho Tutelar, como tem lá no estatuto uma relação de crimes praticados contra criança e adolescente. E no artigo 236 do estatuto, 236, tem lá um crime específico que é impedir ou embaraçar a ação de membro do Conselho Tutelar, Ministério Público ou autoridade judiciária no exercício de função prevista nesta lei. Então, aquele que impede, aquele que embaraça a atuação tanto do membro do Conselho Tutelar quanto da autoridade judiciária, ele vai estar, em tese, praticando um crime que está lá previsto no artigo 236. Para você ver como o estatuto ele meio que equipara, né, a figura do Conselho Tutelar ao juiz, pelo menos em termos de autoridade. E tanto é assim que nos municípios que não têm Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar é um órgão municipal, né, cada município deve ter o seu, mas nos municípios que não têm Conselho Tutelar, diz o artigo 262 do Estatuto, que as atribuições do Conselho Tutelar serão exercidas pela autoridade judiciária. Aí, claro que o juiz, tendo lá numa comarca 2 municípios, um tem Conselho Tutelar e outro não, o juiz não pode determinar que o Conselho Tutelar de um município atenda o outro. Isso não pode acontecer. O Conselho é órgão municipal, vai atuar na sua base territorial naquele município. E se o outro município não tem Conselho Tutelar, então naquele caso, naquele município, é o juiz que vai exercer a atribuição inerente, as atribuições inerentes ao Conselho Tutelar. Então há meio que uma equiparação em termos de autoridade. Agora, claro, o que nós queremos é que o Conselho Tutelar ele haja com a sua autoridade com responsabilidade. Ele não vai usar da sua autoridade de forma irresponsável, demandando, né, ou requisitando à torta e à direita serviços e, inclusive, às vezes, comprometendo o funcionamento da própria rede de proteção. O que nós queremos é que o Conselho Tutelar ele interaja com a rede de proteção e procure dialogar com os diversos integrantes da rede de proteção, justamente na busca de soluções concretas para os problemas que existem, né, que afligem aquela criança em particular. E uma vez que detectada alguma irregularidade, o Conselho Tutelar vai, então, tomar as providências administrativas necessárias para solucionar e, se for preciso, o Conselho Tutelar também tem como atribuição, e aí prerrogativa funcional, artigo 136, inciso 3º, letra B, a possibilidade de representar perante a autoridade judiciária no caso do descumprimento injustificado de suas decisões. Isso é muito interessante. Por quê? Porque confere ao Conselho Tutelar uma capacidade postulatória, uma legitimidade para o ingresso com certas demandas judiciais, o que é absolutamente inusitado no Brasil. Por quê? O Conselho Tutelar, como eu falei, em regra, ele é composto por pessoas que são provenientes da comunidade, da sociedade em geral. Não se exige e não há necessário que o Conselho Tutelar, para ser conselheiro tutelar, ele seja, por exemplo, bacharel em direito ou advogado. No entanto, se confere ao Conselho Tutelar como instituição a prerrogativa funcional, a possibilidade, a legitimidade, a capacidade postulatória para demandar diretamente perante o juiz, para, por exemplo, no caso lá do descumprimento de uma determinação do Conselho Tutelar, dar início a um procedimento para apuração de uma infração administrativa, que é o que corresponde, né, esse dispositivo, né, 249 do Estatuto. E está lá, né, o artigo 194 do Estatuto, ele abre, né, um capítulo que fala justamente do procedimento para apuração de infração administrativa, a norma de proteção à criança. E, portanto, né, uma vez que há a prática de qualquer uma dessas infrações, repito, do artigo 245 até o 258b do Estatuto, tem a relação, o próprio Conselho Tutelar, ele, né, como autoridade pública, como instituição democrática, ele vai demandar, em nome próprio, perante o juiz da infância e juventude, para que se instaure um procedimento judicial para apuração dessas irregularidades, para apuração dessa infração administrativa. Uma outra, né, legitimidade, uma outra hipótese em que o Conselho Tutelar pode demandar judicialmente é no artigo 191 do Estatuto. O artigo 191 do Estatuto, ele fala da apuração de irregularidade em entidade de atendimento. Então, ele fiscaliza as entidades, a gente viu lá no artigo 95, ele tem essa possibilidade de fiscalizar as entidades, e uma vez que ele detecta alguma irregularidade naquela entidade, ele pode demandar judicialmente, ingressando em nome próprio com uma ação judicial, via representação, para que se instaure procedimento judicial de apuração de irregularidade naquela entidade de atendimento. E aí, uma vez que é apurado que existe de fato aquela irregularidade,
o juiz vai tomar as providências para que se regularize, inclusive na forma da lei, né? O objetivo do procedimento não é fechar a entidade, o objetivo é regularizar o atendimento prestado, regularizar aquele serviço, aquele programa, e uma vez que se obtém essa regularização, se concede um prazo geralmente para que isso aconteça, o procedimento é extinto pura e simplesmente, né? Então, é uma atribuição absolutamente, digamos assim, revolucionária, né, inusitada, porque, né, confere ao Conselho Tutelar essa capacidade postulatória, né, de demandar perante o juiz da infância e juventude para, nesses casos, né, instaurar procedimentos contra entidades que violam direitos de criança e, no caso, né, também apuração de irregularidades em entidades de atendimento. Outra situação, né, interessante, vejam a preocupação do legislador em evitar a judicialização do caso. Porque as pessoas às vezes imaginam, e muitas vezes nós vemos acontecer, de o Conselho Tutelar ele se tornar um mero degrau para que o caso chegue até o Poder Judiciário, né? Tem lá uma situação de violação de direitos, aí o caso é encaminhado ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar atende, não consegue resolver, e aí encaminha ao Ministério Público ou encaminha ao Poder Judiciário. Não deveria ser assim. Aquilo que é atribuição do Conselho Tutelar deve ser resolvido pelo Conselho Tutelar. Ele tem autoridade para isso e ele deve ser reconhecido pelos demais integrantes do sistema de garantia, da rede de proteção, como, né, aquele agente que tem essa prerrogativa de resolver o problema. A intervenção do Conselho Tutelar ela tem que ser resolutiva e não ser o Conselho Tutelar um mero órgão de encaminhamento ao Poder Judiciário. Então, o Conselho Tutelar ele tem que ter essa preocupação e o próprio legislador, nessa perspectiva de desjudicializar o atendimento, lá nesse artigo 136, inciso 3º que eu mencionei, tem lá expresso, né, que o Conselho Tutelar ele tem a prerrogativa de promover diretamente a execução das suas decisões. Veja como isso não é algo que a gente pode banalizar, não é algo tão simples ou tão óbvio assim. Vejam, ele próprio toma uma decisão administrativa, evidente, ele é um órgão não jurisdicional, ele não integra o Poder Judiciário, e ele tem a prerrogativa dele próprio promover diretamente a execução das suas decisões. Para isso ele pode requisitar serviço público e para isso ele pode demandar judicialmente contra aqueles que descumprem as suas determinações. E isso, né, tem que ser reconhecido como algo também inusitado, algo também revolucionário, porque se quer que o Conselho Tutelar ele possa, por ele próprio, sem precisar pedir auxílio de quem quer que seja, né, tomar a iniciativa de solução dos problemas que estão ao seu cargo, né, que estão sob sua responsabilidade. E, evidentemente, que uma vez que há a violação, né, das suas prerrogativas funcionais, ele pode demandar judicialmente na defesa dessas prerrogativas funcionais. Então, aí vamos perguntar, né? Sim, mas o juiz ele não pode rever uma decisão do Conselho Tutelar? Pode, claro, imagina. Existe um princípio constitucional que todos nós conhecemos, né, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, né? Quer dizer, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça de direito. Evidentemente que o juiz pode rever a decisão do Conselho Tutelar, mas ele pode fazer isso na forma da lei uma vez provocado. Se nós lermos o artigo 137 do Estatuto, esse artigo 137 ele diz que as decisões do Conselho Tutelar poderão ser revistas pela autoridade judiciária, porém a pedido do Ministério Público ou de quem detenha legítimo interesse. Então, esse artigo, de um lado ele diz o óbvio, né, da possibilidade da revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, e de outro lado ele afirma, ele deixa claro que o Conselho Tutelar não é subordinado ao Poder Judiciário, porque o juiz ele só pode rever a decisão do Conselho Tutelar uma vez provocado, uma vez que alguém demanda contra, né, aquela decisão tomada pelo Conselho Tutelar. Então, o juiz ele não pode avocar uma decisão do Conselho Tutelar e rever. Não, ele vai vai rever a decisão desde que seja provocado. E uma coisa que é importante destacar é que uma vez que o Conselho Tutelar ele toma a decisão e ele requisita um serviço público, ou ele faz um encaminhamento, o demandado, né, aquele para quem é encaminhado o caso, para quem é encaminhada a requisição de serviço, ele tem o dever de prestar o atendimento imediato, né, e prioritário daquela situação. Porque hoje nós ainda temos uma situação de interpretação da lei ao contrário, né? Dá a impressão que a decisão do Conselho Tutelar não vale até o momento em que ela é referendada pelo juiz.
quando a lei diz justamente o contrário. A decisão do Conselho Tutelar, ela vale, ela tem que ser cumprida, inclusive sob pena de responsabilidade do destinatário daquela decisão, a menos que o juiz, uma vez provocado por quem é o destinatário da decisão, reveja aquela decisão. Então, nós temos que levar isso ao pé da letra. E, inclusive, a nossa orientação que nós temos dado aos promotores é fazer com que o poder público ele seja informado disso, para que ele tenha consciência que, uma vez que ele recebe uma requisição de serviço do Conselho Tutelar, ele tem que cumprir imediatamente e prioritariamente. Repito, o princípio da prioridade absoluta, que também importa na precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. E se por acaso o poder público não quiser cumprir, por qualquer razão que seja plenamente justificável, ou não tiver condições de cumprir, que então o poder público, na forma do artigo 137 do Estatuto, demande judicialmente e peça ao juiz para que seja desobrigado do cumprimento daquela determinação do Conselho Tutelar. Então nós temos que inverter essa lógica, né, que ainda hoje existe, de que o Conselho Tutelar ele não é autoridade, de que a decisão que ele tomou não tem validade, e aí o juiz vai ter que intervir para que aquela decisão seja referendada. Não. A decisão do Conselho Tutelar, tomada evidentemente, né, de forma legal, né, o Conselho Tutelar é um colegiado, né, a decisão ela tem que ser tomada pelo colegiado, uma decisão que é tomada regularmente e, eventualmente, uma requisição encaminhada a um órgão público para que preste um atendimento, para que dê, né, atenção devida para aquele caso, ela tem que ser cumprida imediatamente, espontaneamente, prioritariamente, inclusive sob pena de responsabilidade. E a pessoa que é demandada, o órgão que é demandado, se não quiser cumprir, ou se não concordar com aquilo, tem que aí buscar a ser desobrigado daquilo pelo Poder Judiciário. O Conselho Tutelar, ele tem também a atribuição fundamental de ajudar na articulação da rede de proteção, que é o tema da nossa próxima aula. Porque o Conselho Tutelar, ele é um órgão municipal, a ideia, né, é que haja maior proximidade, né, do Conselho com a comunidade. Sabemos que as comarcas, né, muitas vezes, elas atendem vários municípios e o juiz nem sempre, né, ele vai estar disponível em todos os municípios, a sede da comarca às vezes é distante, né, dos demais municípios que integram a comarca. E a ideia de o Conselho Tutelar como órgão municipal é justamente para que houvesse em cada município pelo menos um órgão especializado na defesa e na promoção dos direitos de crianças e adolescentes e também de famílias. Lembrando sempre, o Conselho Tutelar também deve atuar na defesa das famílias. E, claro que o Conselho Tutelar, para que ele possa fazer isso corretamente, ele vai precisar ter uma interação permanente com a rede de proteção. Não há previsão legal expressa, né, para que o Conselho Tutelar tenha à sua disposição uma equipe técnica e profissional. Talvez devesse haver. Em relação ao Poder Judiciário, em relação ao juiz da infância e juventude, tem uma previsão expressa lá no artigo 150 do Estatuto que o Poder Judiciário deve disponibilizar ao juiz da infância equipe técnica e interprofissional, para que possa o juiz ter uma visão extrajurídica da questão, para que o juiz possa ter uma visão interdisciplinar, que é fundamental para que nós possamos resolver os problemas na área da infância. Não tem previsão semelhante no Estatuto em relação ao Conselho Tutelar, mas é fundamental que o Conselho Tutelar interaja com os outros integrantes da rede de proteção, para que, quando for necessário, ele possa buscar, junto à rede de proteção, aos CREAS, aos CRAS, aos CAPs, que são órgãos de assistência social, da saúde, outros profissionais que atuam em outras áreas, para que ele possa obter esse assessoramento técnico, para que se possa fazer uma análise individual daquele caso, de acordo com as suas peculiaridades, para que eu possa fazer um diagnóstico da situação e possa apontar quais são as alternativas adequadas para a solução daquele problema. E daí a importância do Conselho Tutelar ter uma proximidade, né, com esses diversos órgãos que integram a rede e debater com eles situações, casos pontuais que venham a surgir, inclusive para que possa, amanhã ou depois, surgindo um outro, eu já ter definido previamente uma linha de ação, um fluxo de atendimento, uma forma de resolução, de solução concreta daquele caso, porque esse é o papel fundamental do Conselho Tutelar. Embora a gente fale, né, que o Conselho Tutelar ele pode aplicar medidas, o objetivo não é a aplicação da medida. O objetivo é a solução do problema, é a proteção integral à criança. As medidas que são aplicadas, elas são os meios através dos quais nós vamos utilizar para resolver o problema. E é claro que para que eu possa, repito, ter não só a medida aplicada, mas como executada e uma medida resolutiva, eu
tenho que ter a estrutura correspondente, eu tenho que ter, né, a rede funcionando, eu tenho que ter os programas e serviços adequados, eu tenho que ter os profissionais qualificados. E o Conselho Tutelar, ele tem que estar atento a tudo isso para justamente verificar se o município dispõe dessa estrutura, se dispõe desses profissionais, se o município tem condições de prestar o atendimento adequado e ter condições de realmente resolver os problemas na área da infância e juventude. Nessa perspectiva de desjudicializar. Inclusive, repito, na proposta de uma atuação preventiva, para que nós possamos ter política pública ou políticas públicas que venham atuar desde a descoberta das causas dos problemas, oferecendo alternativas de atendimento e até no momento posterior, porque enquanto não obtida a proteção integral, nós não podemos descansar, nós não podemos dizer que o nosso papel está cumprido. E o Conselho Tutelar tem essa atribuição, né, de zelar para que o município ele consiga ter lá essas estruturas e faça o seu planejamento para atender as suas crianças e adolescentes. Em relação à violação dos deveres pelos membros do Conselho Tutelar, a gente falou que o Conselho Tutelar é autoridade pública, né, e, como autoridade pública, tem uma série de poderes, tem uma série de prerrogativas, mas isso também importa em uma série de responsabilidades, uma série de deveres. E, evidentemente, que o Conselho Tutelar, ou os membros do Conselho Tutelar, eles são considerados agentes públicos para fins de responder por improbidade administrativa, na forma da Lei 8429, né, /92, e também são considerados funcionários públicos para fins penais. Então, os conselheiros tutelares que, por ação ou por omissão, descumprem, né, esses deveres, eles podem responder na via administrativa, né, judicial e até criminalmente pela sua omissão. E é importante que as leis municipais, porque o Conselho é um órgão municipal e a atuação do Conselho, embora prevista no Estatuto de uma forma genérica, ela é melhor regulamentada pela legislação municipal. Que as leis municipais prevejam mecanismos de controle para os atos dos membros do Conselho Tutelar. Porque, embora o Conselho seja um órgão autônomo e tenha autonomia funcional, isso é uma prerrogativa do colegiado, quer dizer, do Conselho como colegiado, dos 5 integrantes, e que é evidente que não pode servir de pretexto para que o conselheiro individualmente viole direitos de crianças ou seja omisso no cumprimento das suas obrigações, das suas atribuições. E é necessário, portanto, que haja uma fiscalização permanente da atuação do Conselho Tutelar por parte do Conselho de Direitos, do Ministério Público, né, de outros órgãos, assim como também o Conselho Tutelar fiscaliza, ele deve ser fiscalizado, e uma vez que se detecta alguma violação de dever funcional por parte dos membros do Conselho Tutelar, deve haver a previsão na lei municipal de um processo administrativo contra aquele conselheiro que depõe contra a instituição Conselho Tutelar para que ele seja responsabilizado pela sua ação ou omissão lesiva aos interesses da criança e adolescente. O próprio, né, colegiado deve ter a preocupação de excluir do seu meio aqueles maus conselheiros, aqueles que não cumprem com o seu papel de forma adequada. E aí nós temos que ter, pela lei municipal, mecanismos para que os maus conselheiros sejam excluídos. Quando a lei municipal não prevê, a alternativa que resta, e o que nós temos feito em muitos casos, é o Ministério Público ingressar com ações civis públicas para a destituição de membros do Conselho Tutelar que não cumprem com seus deveres, inclusive com ações de improbidade contra os membros do Conselho Tutelar que descumprem os seus deveres. Mas é claro que isso espera-se que não aconteça, até porque, né, o conselheiro tutelar ele assume um mandato, né, ele se candidata, ele exerce um mandato popular justamente na perspectiva de lutar pela defesa dos direitos da criança e do adolescente e não se admite que ele se omita diante de qualquer situação nesse sentido. Então é importante que o Conselho Tutelar esteja atento, né, a própria instituição, o Conselho Tutelar esteja atento aos maus conselheiros para que possa rapidamente, né, depurar do Conselho esses elementos que, na verdade, depõem contra toda a instituição. E essa própria interação que o Conselho Tutelar deve ter com a rede de proteção, com os demais órgãos e autoridades, ela é fundamental para que nós possamos superar eventuais problemas que venham estar ocorrendo aqui e acolá. Às vezes existe uma dificuldade de entendimento, de compreensão de certas situações e que acaba, porque o Conselho Tutelar não compreendeu adequadamente qual é o limite da sua atuação, ele acaba violando o direito da criança em vez de preservar. Um exemplo, né? Por exemplo, na forma da lei, tem uma disposição expressa que diz que o Conselho Tutelar ele não tem a prerrogativa, a possibilidade de afastar a criança ou adolescente da sua família. Quando o Conselho Tutelar ele detecta uma situação de violação de direito intrafamiliar
em que ele entende, Conselho Tutelar, o colegiado do Conselho Tutelar, que é caso de afastamento da criança da família, cabe ao Conselho Tutelar encaminhar o caso ao Ministério Público com toda a argumentação, fundamentação necessária, todos os elementos necessários, para que o promotor ingresse, então, com uma ação, né, voltada aí à suspensão do poder familiar, distribuição do poder familiar, ou um afastamento cautelar, né, da família, do agressor, da moradia comum, ou da criança da família, enfim, para que o promotor, então, demande judicialmente nesse sentido. Essa é uma das hipóteses em que a demanda judicial ela é obrigatória, né? Então, o Conselho Tutelar não pode fazer isso. E, muitas vezes, nós vemos conselheiros tutelares ou conselhos tutelares que agem dessa forma, quer dizer, tirando a criança da família e colocando a criança em instituições, como era a prática na época do Código de Menores, algo que nós queremos erradicar do modelo atual. Então, é fundamental que haja uma interlocução, um diálogo entre o Conselho Tutelar e os outros integrantes da rede, até para mostrar que não deve se agir dessa forma. Quando existe lá um problema familiar, cabe ao Conselho Tutelar, como eu disse, também atender a família e também encaminhar a família para que ela possa ser avaliada, tratada, né? E que aquela situação de violação de direito ela não perdure. Que não pode o Conselho Tutelar achar que vai estar resolvendo o problema daquela criança, tirando a criança da família e colocando uma instituição. Porque ela vai estar aí criando um outro problema, que é justamente o afastamento da família, a violação de um direito fundamental, que é o direito à convivência familiar. E o Conselho Tutelar tem que zelar pela proteção integral à criança e adolescente. É claro que pode haver situações em que é necessário o afastamento da criança da família. Nesse caso, cabe ao Conselho Tutelar, como eu disse, comunicar ao Ministério Público, fornecendo informações para que o promotor possa, diante, né, de dados concretos, de elementos que apontem seguramente que aquela é a melhor solução, ou pelo menos é necessário naquele momento, tomar a medida judicial correspondente. Agora, o que não pode o Conselho Tutelar é funcionar como a gente até costuma brincar, né? E seria cômico se não fosse trágico, como se fosse uma carrocinha de criança, porque não foi para isso que o Conselho Tutelar foi criado. Não foi para tirar a criança da família, foi para fazer com que as famílias, repito, assumam suas responsabilidades em relação aos seus filhos. E um outro princípio que é importantíssimo de ser respeitado pelo Conselho Tutelar e por todos que atuam na área da infância é a prevalência da família, o princípio da prevalência da família, assim como o princípio da oitiva obrigatória e participação. Antes de tomar uma decisão, deve o Conselho Tutelar ouvir a família, ouvir a criança e adolescente, evidentemente, quando fala ouvir, às vezes até ouvir por intermédio de, né, equipes técnicas, de profissionais, que vão fazer uma oitiva, uma escuta indireta, mas que vão sentir concretamente, naquele caso, qual é a melhor solução. E sempre procurando preservar ao máximo os vínculos familiares, que que isso é essencial para que a criança possa se desenvolver corretamente. E detectada alguma violação de direito, evidentemente, a preocupação do Conselho Tutelar tem que ser de evitar que aquela situação se repita e não simplesmente tirar a criança da família e colocar na instituição, porque isso pode trazer outros problemas para aquela criança. Então, feito esta breve, né, e rápida fala sobre o Conselho Tutelar, eu pergunto agora aos nossos alunos se tem alguma outra indagação a fazer. Professor, como deve o Conselho Tutelar proceder quando recebe a notícia da prática de crime contra criança ou adolescente? É muito interessante. O Conselho Tutelar, ele muitas vezes, ele acaba sendo utilizado como se fosse uma espécie de polícia de criança. Ele não é polícia de criança nem para investigar crimes que são atribuídos à criança, porque o Conselho Tutelar, embora atenda a criança que pratica o ato infracional, ele não investiga o ato que foi atribuído à criança. A investigação policial é prerrogativa da polícia e não do Conselho Tutelar, assim como ele também não deve investigar crimes praticados contra crianças e adolescentes. Na próxima aula vamos falar sobre a rede de proteção. E a rede de proteção ela é composta tanto por órgãos de defesa, né, de direitos de crianças e adolescentes, como é o caso do Conselho Tutelar, como também é composta por órgãos que vão ser responsáveis pela persecução criminal daqueles que são os autores de violência contra a criança. No caso, a Polícia Civil, né, especificamente. Então, é importante que haja uma interação entre os órgãos de defesa e os órgãos de repressão policial, para que nós possamos, de um lado, realizar a investigação policial, que é necessário, se aquele fato realmente ocorreu, e de outro, garantir à vítima a proteção que ela tem direito, né, para evitar que haja, né, que um atravesse, né, ou exerça a atribuição que cabe ao outro, né, haja de forma improvisada, até porque o Conselho Tutelar ele não tem um preparo adequado e nem é atribuição dele fazer a investigação policial. Agora, é importante que haja essa interação para que nós possamos fazer algo de forma coordenada, para que um não comprometa o trabalho do outro e para que um não prejudique, né, o outro, ou não ocorra a chamada revitimização daquela criança que foi vítima da violência. Professor, com o advento da Lei 12.010 de 2009,
o Conselho Tutelar ficou impedido de promover o acolhimento institucional de crianças e adolescentes? Veja, a 12.010, né, de 2009, é a chamada Lei da Adoção, né, ou Lei da Convivência Familiar. E ela alterou 54 artigos do Estatuto, foi a primeira grande alteração que houve no Estatuto ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos de existência. E essa lei, ela tem lá essa previsão expressa, né, de que o Conselho Tutelar ele não pode promover o afastamento da criança e adolescente da família. Isso não quer dizer que ele não possa promover o acolhimento institucional, o abrigamento, desde que seja uma criança que está em situação de rua, uma criança que não tem família, pelo menos não tem família disponível. Parecia uma criança perdida na rua, ninguém sabe ou ela nem consegue verbalizar onde é que ela mora, onde é que estão seus pais. Claro que nesse caso o Conselho Tutelar pode sim promover o acolhimento institucional dessa criança, né? Ou uma outra situação em que eu não tenha uma alternativa, a própria criança demanda perante o Conselho Tutelar que, olha, né, acabei de ser agredida em casa e tal. Num primeiro momento, é possível haver o acolhimento institucional. Agora, o que não pode o Conselho Tutelar fazer, como eu disse, é tirar a criança da família para depois colocar na instituição. Essa medida antecedente, o tirar da família, é que não pode fazer. Então, ele pode acolher a criança naquelas hipóteses em que, né, a criança é órfã, a criança ela veio fugida de algum local, eu não sei onde é que os pais estão, etc. E eu preciso, momentaneamente, fazer o acolhimento. Aí o que diz a lei? Uma vez que é feito o acolhimento, a entidade de acolhimento ela tem até 24 horas para comunicar ao juiz. E o juiz vai ouvir do Ministério Público, ele vai, então, verificar, é caso de manter aquele acolhimento ou é caso de reintegração familiar. Se for caso de reintegração familiar, se promove imediatamente a reintegração familiar. Isso que diz o artigo 93 e parágrafo único do Estatuto. Se for o caso de manter o acolhimento, e é uma criança que foi tirada da família, porque ela está, né, os familiares, eles estão vivos, né, mesmo que talvez em um local desconhecido, mas eles estão vivos, então o Ministério Público vai ter que ingressar com uma medida judicial para formalizar aquele afastamento da família. É uma questão que é mais complexa, né? Até as pessoas dizem, mas hoje é muito complicado. E a ideia da lei foi complicar realmente, para evitar banalizar o acolhimento institucional. Porque o acolhimento institucional, o antigo abrigamento, ele é medida excepcional, temporária. Eu não posso ver como se fosse uma solução para o problema, porque ele viola o direito à convivência familiar. E daí a importância de nós evitarmos o quanto possível, e o Conselho Tutelar não tem, então, essa prerrogativa de tirar da família, ele pode acolher, mas mesmo a fim do acolhimento, depois nós temos que verificar. É caso de reintegração? Se for, se reintegra imediatamente. Se não for caso de reintegração, tem que, então, demandar judicialmente o Ministério Público ou alguém que seja legitimado para poder formalizar aquele afastamento. Na sua opinião, qual a atribuição mais importante do Conselho Tutelar? Bom, para mim é aquela que eu falei do artigo 136, inciso 9º, que é a atribuição que mostra, né, a preocupação que deve ter o Conselho Tutelar com o coletivo, né, com a prevenção, em tentar resolver as questões estruturais do município, para que o município tenha política pública, para que o município tenha programas, serviços, alternativas de atendimento que permitam não só a aplicação das medidas do artigo 101, de 129, mas que tenha condições de resolver os problemas que cabe ao Conselho Tutelar e todos que atuam na área da infância solucionar. E para isso, né, o Conselho Tutelar tem que ter essa interação com o poder público, essa atuação direta no processo de elaboração do orçamento público, para que nós possamos, né, tratar a questão estrutural e não apenas a questão individual. Né, porque se nós focarmos só no individual, vamos estar agindo como na época do Código de Menores. E o que nós queremos é focar no coletivo, na prevenção, para que nós possamos realmente utilizar o Estatuto da Criança e Adolescente na sua forma plena, né, de um instrumento de transformação da realidade daquelas crianças, adolescentes, da sociedade em geral, em matéria de infância e juventude. Bem, então, hoje nós tratamos do Conselho Tutelar, que é uma autoridade pública importantíssima dentro do sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, que tem esse papel de atuar na defesa, na promoção dos direitos de criança e adolescente, de cobrar do poder público a melhoria nas condições de atendimento à criança e adolescente, especialmente no âmbito do município, e para isso ele tem que ter, né, essa atuação no plano coletivo, a preocupação de atuar junto ao executivo no processo de elaboração do orçamento, e ele tem prerrogativas funcionais, né, como a autonomia, a possibilidade de requisitar serviços públicos, essa possibilidade de interferir nesse processo aí de elaboração do orçamento público. É fundamental que o Conselho Tutelar ele tenha seus integrantes cada vez mais qualificados
para que nós possamos ter realmente um órgão especializado na defesa dos direitos da criança e adolescente e que sirva como instrumento de transformação da realidade da vida de tantas crianças e adolescentes no nosso Brasil. Bom, estamos chegando então ao fim de mais esse programa. Lembrando que o e-mail para encaminhar perguntas é saberdireito@stf.jus.br, repito, saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas e outros programas sobre o Saber Direito, é acessar o site da TV Justiça, www.tvjustica.jus.br. E na próxima aula, todos estão convidados a acompanhar, vamos falar sobre a rede de proteção à criança e adolescente que todo município deve instituir e deve manter. Muito obrigado.